de volta com o nosso Arte e Memória da Cidade. Nós estamos hoje com Paulo de Tarso, nosso convidado mais do que especial, e falando aqui direto do nosso estádio Mahmoud Abbas. O famoso Mamudão. Tantas glórias. Tantas glórias, né? E tantas dificuldades, né? Gente, vamos fazer o seguinte, nós terminamos o primeiro bloco, ele ia contar de uma façanha, e de verdade, é uma façanha. Conta essa façanha para nós. É um troço interessante. ABC e América, no Rio Grande do Norte, é idêntico a Cruzeiro e Atlético em Minas. É uma rivalidade tremenda. Fenomenal. E olha, os ginásios ficavam lotados quando os encontravam ABC e América em qualquer modalidade. Cidade pequena. Né? Na minha época, para vocês terem uma ideia, Natal, Rio Grande do Norte, tinha a população que tem Valadares hoje. Quer dizer, uma cidade média, não é? Em termos populacional. E eu jogava futebol de salão pelo ABC. E jogava basquete pelo América. Você já pensou? Quer dizer, então eu era amado e era odiado dos dois lados ao mesmo tempo. Né? Você vê o que é o esporte. Só o esporte pode proporcionar essa histórias desse tipo. É a grande realidade. Mas foram momentos maravilhosos, aonde até hoje, quando eu vou à minha terra natal, eu reencontro, não é? A turma do basquete, a turma do futsal, a turma do handebol, a turma do voleibol. É uma coisa que os olhos até realmente emocionam. Porque são memórias, são momentos inesquecíveis da minha vida. Eu digo, não tenho inveja de adolescência de ninguém. Porque eu curti a minha adolescência fazendo o que eu sempre amei, que é o esporte. Quando nós começamos a matéria aqui, tinha um grupinho, e eles estão por aqui ainda, treinando, né? O presente do esporte na adolescência, na infância, como é que você tem visto isso em Governador Valadares? Olha, eu diria em Governador Valadares, e pode ser até extensivo hoje ao nosso país. Nós vivemos novos tempos. No meu tempo, nós tínhamos as ruas, a gente transformava as ruas, que não eram calçadas, pavimentadas, em campos de futebol. A nossa diversão era jogar bola, correto? Hoje, nós não temos mais espaço. Infelizmente, a população no Brasil, ela cresceu. Nós estamos falando aqui de 70, não é? Em termos de Copa do Mundo, de inauguração do estádio que levou o nome do meu pai, em 72. Naquela época, o Brasil tinha 90 milhões de habitantes. Há 40 anos depois, nós temos 210 milhões de habitantes. É um salto. Olha, então o país não estava, claro, e foi modernizando, não estava preparado para essa super população. Então, hoje, com a nova tecnologia, o jovem hoje, infelizmente, ele está voltado para a informática. Hoje, você pega qualquer garoto, precisa o pai, e aí eu faço um apelo a quem nos assiste. Levem seu filho para a prática do esporte. E quando eu digo leve seu filho para a prática do esporte, é uma coisa muito interessante. Hoje a droga está assolando o mundo. É a pior desgraça que nós temos no nosso planeta. De uma maneira progressiva. Exato, assustadora. Mais violentas, mais devastadoras. Mas sempre teve, em proporções menor. Nunca eu vi dentro do esporte alguém usando. Por quê? Porque nós expurgávamos o próprio grupo. O próprio esporte era um ambiente que não favorecia isso, e hoje é o contrário. Agora, hoje, o que é que ocorre? O jovem não está praticando esporte, correto? Leva seu filho para o esporte, incentive ele a praticar o esporte. Porque no esporte não tem droga, no esporte você está dando a preparação para uma saúde futura. A minha maior revolta, Evandro, com o poder público, e aí quando eu falo em poder público, eu falo nas três esferas, na municipal, na estadual e na federal. Eu gosto muito de estatística, de números. A gente vai falar sobre isso no quarto bloco, porque eu quero que você fale sobre isso. Agora você veja, a cada R$1
aplicado no esporte, você economiza no futuro R$10 na saúde e na segurança. Porque se o garoto está praticando esporte, ele não está sendo o aviãozinho da droga. Ele não está sendo assediado. Exatamente. Só que hoje no esporte acontece o seguinte, a motivação da maioria dos que querem entrar para o esporte é ganhar dinheiro. É o futebol, infelizmente. É ganhar dinheiro. Né? Aí eles acabam, poucos acabam ganhando muito dinheiro e se fascinam com a situação e se envolvem com o mundo das drogas. Aí é a falta de preparo psicológico e aí a gente já entra numa outra camada. Quer dizer, as equipes de futebol deveriam ter, da maneira que tem um técnico, é imprescindível hoje um técnico de goleiro, um nutricionista, tem que ter técnica, um psicólogo e tem que ter o assistente social dentro para orientar esse jovem que muitas vezes vem de um nada em termos socioeconômicos falando e de uma hora para outra passa a ganhar fortunas e não sabe lidar. Exatamente. Quantos exemplos nós temos aí de jogadores de futebol que ganharam mundos e mundos de dinheiro e hoje, infelizmente, vivem na sarjeta. Correto? Não é só no presente, no passado era cachaça. Também é isso que eu digo, é a falta do preparo. Um nome maravilhoso como Garrincha não estourou por conta do envolvimento tão desafiador. Quer dizer, teve uma vida curta. Mas deixa eu falar vamos voltar a falar do Paulo de Tarso. Vamos nós. Não, sai político para voltar. O Paulo de Tarso, quando é que vocês vêm para Governador Valadares? Porque você é membro de uma família não muito grande. Exato. Eu vim para Governador Valadares, eu aportei nessa maravilhosa cidade no dia 8 de janeiro de 1986. Eu fazia parte de um conglomerado econômico, correto? De um banco, maior banco da América Latina, e que tinha uma seguradora também, então eu passei um período no banco, período na seguradora, na corretora do banco. E o banco, na época... corretor de seguros? A minha profissão hoje é corretor de seguros. Na época eu era dessa empresa. Você é apresentador. Exato. A televisão a gente brinca no domingo à noite, até mesmo para preencher a lacuna, que quando eu pus esse programa, o programa de esporte no ar, era para preencher a lacuna que não tinha na cidade falando do nosso esporte. Mas eu vim para cá, essa instituição financeira abriu uma diretoria, eu era superintendente dessa instituição e em 1986 eu aportei em Governador Valadares. E é um troço interessante, olha o destino. Porque quando eu fui transferido para cá, esse banco abriu 5 diretorias, tinha a diretoria de Belo Horizonte e abriu Uberlândia, Varginha, Juiz de Fora e Governador Valadares. Ao chegar à matriz, disse, olha, vamos abrir 4 diretorias em Minas e precisamos você em Minas. Na época eu tinha sido transferido de Fortaleza, Ceará, e já estava em Pernambuco, em Recife. Eu era superintendente lá do Nordeste. Aí eu digo, não, deixa eu dar uma olhadinha no mapa aqui, a mais próxima de Natal é Governador Valadares. Até o meu diretor brincou, olha, é a região, economicamente falando, é a mais difícil. Eu digo, é a mais próxima de eu visitar minha família. E aí fui transferido para cá. Com que idade? Eu estou com 58 anos, eu sou de 55. Você estava com... Eu cheguei aqui em 86, 55... 60, 70, 31 anos de idade. Há 31 anos. Exato. Quer dizer, não, você chegou... Não, eu cheguei com 30 anos, estou há 27 em Valadares. 27 anos em Governador Valadares. Você acompanhou todas as mudanças do cenário esportivo de Governador Valadares, não é? E todas as dificuldades do Democrata, que é a nossa pantera. Inclusive é onde nós um grande estamos amor agora. E você tem se mostrado um grande defensor dessa bandeira. Eu quero voltar na sua vida, mas eu quero só uma pitadinha rapidinha. Sua opinião sobre essa trajetória, tudo que você acompanhou do Democrata até hoje. Você pode emitir sua opinião? Ela é muito pesada. Como que é esse negócio? Você sabe por quê? A maioria das pessoas entendem ou não entendem a grandeza que é esse time. Por aqui passaram várias celebridades do futebol nacional. O Democrata, nós estamos pisando aqui no maior celeiro
de jogadores do interior de Minas. Infelizmente, hoje a história é outra. E aí, rapidamente, vamos falar sobre isso. Realmente eu acompanhei. Futebol hoje está muito difícil, Evandro, de ser, principalmente no interior. Vejamos, eu já dei essa ideia para a Federação Mineira há desde que o Paulo Escriteno assumiu a Federação Mineira, que eu, aqui mesmo nesse estádio, num jogo Cruzeiro e Democrata, eu cheguei às suas mãos um projeto para que o futebol de Minas Gerais se regionalizasse. Hoje o que é que ocorre? Você tem Cruzeiro e Atlético numa disparidade, economicamente falando, absurda para as equipes do interior, com uma disparidade também para o terceiro time da capital, que é o América, correto? Em termos econômicos, em termos de arrecadação, de merchandising em camisa, de cota de televisão, porque quem manda no futebol hoje é a televisão, correto? E os clubes do interior hoje vivem à míngua. O Democrata, nós estamos falando aqui do Democrata, infelizmente, são 3 meses, em 12 meses do ano, ele é operado em 3 meses. Para aí. Você acabou de ouvir esse dado importante a respeito do nosso Democrata. Eu quero te pedir que você permaneça aí com a gente. Nós vamos a mais um breve intervalo e nós estamos falando sério agora com o nosso convidado especial, Paulo de Tarso. Depois do intervalo ele vai falar um pouquinho mais sobre o nosso Democrata. Esse é o nosso Arte e Memória da Cidade especial, Paulo de Tarso. A gente dá uma paradinha e volta já já.